Olá! Hoje nós vamos estudar um método de interpolação de Newton. Este método ele é baseado em uma tabela de valores conhecida como tabela das diferenças divididas. Bom, inicialmente nós precisamos definir qual será a forma geral deste polinômio interpolador. Então, a forma de Newton para o polinômio Pn de x, que interpola a função nos n mais 1 pontos distintos, é a seguinte. Então, eu vou colocar aqui Pn de x, polinômio de grau menor igual a n, ele vai ser igual. Aqui já aparece uma notação diferente para a gente. Este f com um colchete e um valor dentro. Aqui no caso, f colchete x0. Mais, aí parênteses, x menos x0, que multiplica f colchete x0, x1, mais x menos x0, que multiplica x menos x1, que multiplica f colchete x0, x1, x2. E assim por diante, até chegar lá no final, aonde teremos mais x menos x0, que multiplica x menos x1, que vai multiplicando até x menos xn menos 1, observe aqui, que multiplica f colchete, e aí eu coloco todos os valores de x, x0, x1 até o xn. Estes f com colchetes são chamadas de diferenças divididas. Eles que serão construídos, estas diferenças que serão construídas na tabela de diferenças divididas. Inicialmente, vamos definir quem serão essas contas, ok? Começamos com a ordem 0. A ordem 0 não é porque temos o x com o subíndice 0 aqui. É porque dentro do colchete nós temos apenas um elemento. Então, sempre que eu tiver f, colchete e um único elemento dentro, este valor ele é uma diferença dividida de ordem 0. Como que eu defino? Este valor nada mais é do que a imagem, o y, o f do valor aqui de dentro. Então, f colchete x0 é igual ao próprio f de x0, ok? O valor de y da minha tabela. Então, estas serão as diferenças de ordem 0. E da ordem 1? Da ordem 1, eu tenho dois elementos aqui dentro. Começamos aqui com o x0, x1. Como que eu faço esta conta, professor? A diferença dividida de ordem 1, ela é construída com base nas diferenças divididas de ordem 0. Olha, f colchete x1 menos f colchete x0 dividido por x1 menos x0. Eu sei que f colchete x1 é o próprio f de x1. E o f colchete x0 é o próprio f de x0. Então, a diferença dividida aqui, f colchete x0, x1, ela é feita da seguinte maneira. F de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Olha a diferença dividida de ordem 2. Ela é construída com base em diferenças divididas de ordem 1. Como que você memoriza isso? Olha, pula o primeiro aqui, vou esquecer o x0 e eu faço a diferença dividida do restante, ou seja, do x1 e do x2. F colchete x1, x2 menos, aí você esquece o último aqui e faz a diferença dividida dos que sobraram. F de x0, x1 dividido pelo final, que é o x2, menos o começo, que é o x0. E assim por diante, generalizando, olha a diferença dividida de ordem n. F de x0, x1, x2, x3, xn. Como que eu faço essa diferença dividida? Esquece o primeiro e faz a diferença dividida do x1, x2 até o último aqui, xn, menos
Aí você vai esquecer o último aqui e vai fazer a diferença dividida do x0, do x1 até xn-1, dividido pelo final menos o início. Então, nós dizemos que f de x0, x1, xk é a diferença dividida de ordem k da função f de x sobre os k mais 1 pontos. Eu não preciso ficar fazendo continha por continha, memorizando bem essas fórmulas. Por quê? Porque existe a tabela das diferenças divididas. Você vai ver que é bem prático de fazer essas contas. É o que eu comento logo abaixo aqui, olha. Podemos tabelar de forma conveniente as diferenças divididas, notando que as diferenças de ordem k mais 1, elas são calculadas a partir das diferenças divididas de ordem k. Então, esta é a tabela. Aqui é a parte mais importante do método de interpolação de Newton. É a construção desta tabela de diferença dividida. Você sabendo construir essa tabela aí, resolveu o problema. E tem uma vantagem. Mesmo que eu tenha uma quantidade aí considerável de pontos, este método acaba sendo muito rápido, porque depois que você pega o jeito, vamos dizer assim, de montar essa tabela, fica muito rápido de fazer as contas. Por exemplo, vamos construir a tabela de diferenças divididas da função f de x igual 1 sobre x, definida sobre os pontos x0 igual a 1, x1 igual a 2, x2 igual a 4 e x3 igual a 5. Bom, então, o objetivo: apenas construir a tabela de diferenças divididas para você ver como que funciona. Tem os valores de x? Tenho, é o 1, o 2, o 4 e o 5. Tem os valores de y? Não tenho, mas eu sei calcular eles, pois eu tenho a f. Então, quem será o y0? Será o f de x0. Quem será o y1? Será o f de x1. Vamos trabalhar, então, você vai ver. Olha. Ordem 0. É por aqui que começamos a tabela de diferença dividida. Colocamos aqui uma coluna com os valores de x, x0, x1, x2 e x3. Bom, então eu fiz aqui, ó, valores de x. Quem são eles? 1, 2, 4 e 5. Coloquei aqui, 1, 2, 4 e 5. Quem é a ordem 0, professor? Observamos ali em cima que a ordem 0 são os valores de f para esses x. São as imagens, são os y. Então, quem é o f colchete x0? Ele vai ser o f de x0, que é o 1 dividido por 1, ou seja, o 1. Olha a notação aqui. Então, f colchete x0 é o próprio f de x0, que neste caso vale 1. Quem é o f colchete x1? Este personagem aqui. Ele vai ser o 1 dividido por 2, ou seja, o meio. Olha aqui, o f colchete x1 é o f de x1, que é o meio. E assim você monta toda a coluna das diferenças divididas de ordem 0. Viu? Aqui fica destacado que a ordem 0 não é por causa do subíndice 0 aqui desse x0, e sim porque eu tenho apenas um elemento dentro do colchete. Então, todos esses valores aqui são diferenças divididas de ordem 0. Finalizando, quem é o f colchete x3 aqui? Pulei o x2, ok, que é 1/4. Quem é o x3? É o f de x3, então 1 sobre 5, aqui 1/5. Ok? Então, esta é a primeira etapa da construção da tabela de diferenças divididas. Construir a coluna da ordem 0. Ok? Observe que é bem tranquilo. Agora vamos passar de fase e vamos para a ordem 1. Vamos passar de fase aqui. Deixa eu selecionar o nosso quadro iterativo. Ordem 1. Bom, teremos a coluna do x, que são os valores de x0, x1, x2, x3. Teremos a ordem 0, que acabamos de fazer ali em cima. E agora teremos a ordem 1. Um destaque
é que a quantidade de contas vai diminuindo. Observe, na ordem 0 eu tinha 1, 2, 3, 4 contas. Agora na ordem 1 eu vou ter 1, 2, 3. Beleza? Isso é uma característica da tabela de diferenças divididas. Como eu faço a ordem 1, professor? Começamos pelo F colchete x0, x1. Olha aqui, F colchete x0, x1. As contas são com base nas diferenças divididas anteriores. Olha, o F colchete x1 menos o F colchete x0 sobre x1 menos x0. Então vai ser ali, olha, o meio menos 1 dividido pelo x1 menos o x0. Aqui eu coloquei só uma coluna com o índice. Posso até tirar aqui para você não se confundir, ok? Vou até tirar a coluna do índice aqui para você não se confundir. Então, x1 menos o x0. Quem é o x1? O x1 é o 2. Quem é o x0? O x0 é o 1. Então, meio menos 1 dividido por 2 menos 1. Fazendo essa continha, chegamos no menos meio, que é esta primeira diferença dividida. Vamos lá, para você entender bem, vamos fazer a próxima aqui. F colchete x1, x2. Como que eu faço a conta? É o f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Ok? Então, olha aqui. 1/4 menos meio dividido por 4 menos 2. Observe que vai ficando prático. Quem que vai ser o f colchete x2, x3? Você vai fazer, olha, 1/5 menos 1/4 dividido por 5 menos 4. Ok? Então, teremos o menos 1/8 fazendo essa conta e teremos o menos 1 sobre 20 fazendo esta conta. E esta é a coluna da ordem 1 da nossa tabela de diferenças divididas. Viu? É bem tranquilo. Agora, vamos fazer a diferença dividida de ordem 2. Deixa eu arrumar o quadro aqui. Então, o que aumentou agora, professor? Teremos aqui a ordem 2, observe, na ordem anterior eu tinha 3 contas, agora eu tenho 2 contas. Bom, então como que é feito esse F colchete x0, x1, x2? Ele vai ser aqui, olha, F de x1, x2, F colchete de x1, x2, menos F colchete de x0, x1, dividido por x2 menos x0. Então, ele vai ser menos 1/8, menos com menos, mais meio, dividido, aqui tem um detalhe, olha, vou utilizar a coluna do x e vou fazer o x2 menos o x0. Então, vai ser o 4 menos 1. Resulta em 1/8. Quem vai ser o F de x1, F colchete de x1, x2, x3? Menos 1 sobre 20, menos com menos, mais 1/8, dividido por 5, menos 2. Observe que agora no denominador eu já pulo um valor ali do x para fazer a subtração, ok? Diferente do que aconteceu na ordem anterior, e na próxima você vai ver que vai pular 2 valores. Então, essas são as diferenças divididas de ordem 2. Observe que as contas sempre são feitas com base nas diferenças divididas anteriores. Por isso, aqui é interessante fazer com toda a cautela possível. Por quê? Se você erra uma diferença dividida, consequentemente você vai errar as que estão lá para frente, porque elas dependem dessa anterior, ok? Então, fazer com muita calma. Olha a diferença dividida final aqui, de ordem 3. F colchete x0, x1, x2, x3. Como que vai ser a conta? Vai ser aqui, olha, o F colchete x1, x2, x3, menos o F colchete x0, x1, x2, dividido por quem? Por x3 menos o x0. Essa continha explicada aqui embaixo, olha. Vou pegar o 1 sobre 40 menos o 1 sobre 8 dividido pelo final aqui, que é o 5, menos o 1 ali em cima. Então, deu menos 1 sobre 40. E esta
é a tabela de diferenças divididas. Eu destaco aqui que na forma geral do polinômio interpolador, você pode observar que nós vamos utilizar apenas a primeira linha desta tabela, ok? Mas para obter aí essa primeira linha eu preciso fazer as contas abaixo. Mas efetivamente, no objetivo de construir o polinômio interpolador, eu vou utilizar aqui, ó, deixa eu destacar em vermelho, eu vou utilizar esta linha. São esses valores que eu vou utilizar efetivamente para fazer o polinômio interpolador, ok? Bom, mas o objetivo desse exercício era apenas construir a tabela de diferenças divididas. Agora nós vamos fazer um exercício tradicional. Exemplo. Usando a forma de Newton, calcule o polinômio P2 de x que interpola f de x nos pontos abaixo. Então eu tenho uma tabela com valores de x, menos 1, 0 e 2. Então o x0 vale menos 1, o x1 vale 0 e o x2 vale 2. E os valores de f para esses valores de x. O f de x0 que é o 4, o f de x1 que é o 1 e o f de x2 que é o menos 1. Qual é a forma geral do polinômio interpolador P2 de x utilizando o método de Newton? Então você escreve a forma geral aqui, olha, diferença dividida de ordem zero, que é o primeiro, f colchete x0, observe aqui, ó, primeiro valor da tabela de diferença dividida, mais x menos x0, que multiplica o segundo valor aqui, olha, f colchete x0, x1, mais x menos x0, que multiplica x menos x1, que multiplica a terceiro valor aqui da primeira linha da tabela de diferenças divididas, o f colchete x0, x1, x2. Então, eu tenho que montar esta tabela de diferenças divididas, obter aqui esta primeira linha, e aí só fazer a conta aqui. Bem tranquilo. Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Quero deixar a tabela para observarmos a coluna dos x. Bom, quem é a coluna do x? x0, x1, x2. Então é o menos 1, 0 e 2. Coloco aqui, olha, menos 1, 0 e 2. Primeira coluna aqui da tabela de diferenças divididas, os valores de x. Próxima coluna é a ordem 0. Professor, a ordem 0 são os valores de y? Sim, são as imagens ali. Então, ordem 0, f colchete x0, f colchete x1, f colchete x2. Quem são esses valores? 4, 1 e menos 1. Coloca ali o 4, 1 e menos 1. Agora, é só fazer continha. Quem vai ser o f colchete x0, x1? Vai ser o f colchete x1 menos o f colchete x0 dividido por x1 menos x0. Ou seja, 1 menos 4 dividido por 0 menos menos 1. É o que eu escrevi aqui em vermelho. Fazendo essa conta, chegamos no menos 3. F colchete x1, x2. Vai ser o f colchete x2 menos o f colchete x1 dividido por x2 menos x1. Ou seja, menos 1 menos este 1 dividido por 2 menos 0. Resulta em menos 1. Finalizando, quem é o f colchete x0, x1, x2? Vamos fazer o f de x1, x2 menos o f de x0, x1 dividido por x2 menos x0. Ou seja, menos 1 aqui, menos o menos 3 aqui, dividido por 2 menos o menos 1. Fazendo essa conta, chegamos no 2 terços. Coloco aqui 2 terços. Terminei a tabela de diferenças divididas, agora é só montar o polinômio interpolador. Olha a forma geral dele aqui, repetir. Então, quem é o f colchete x0? 4 mais x menos x0. Quem é o meu x0? Vamos pegar a tabelinha aqui para a gente ver bem certinho como é essa conta. Vamos colocar a tabelinha aqui para a gente ver. Aqui.
x menos o x0. Quem é o x0? O x0 é o menos 1. Então, x menos menos 1, x mais 1. Ok? Que multiplica f colchete x0, x1. Quem é esse cara? É o menos 3. Mais x menos x0, você vai repetir aqui. Então, x mais 1, que multiplica x menos x1. Quem é o x1? x1 é 0. Então, fica somente o x, que multiplica f colchete x0, x1, x2. Quem é esse personagem? É o 2/3. Aqui, olha, só para você ver a tabelinha. O f colchete x0, x1, x2 é o 2/3. Montei o polinômio interpolador, só fazer as continhas agora. Quem é o P2 de x? 1 menos 7/3 x mais 2/3 x quadrado. Observe que é bem rápido para trabalhar o método de Newton, aí, utilizando a tabela de diferenças divididas. A dica é fazer a tabela com muita calma e depois é só você escrever aí o polinômio interpolador, ok? Então, refaça essas contas com calma aí para você aprender e até o próximo vídeo. Colchete x1, x2. Vai ser o f colchete x2 menos o f colchete x1 dividido por x2 menos x1. Ou seja, menos 1 menos este 1 dividido por 2 menos 0. Resulta em menos 1. Finalizando, quem é o f colchete x0, x1, x2? Vamos fazer o f de x1, x2 menos o f de x0, x1 dividido por x2 menos x0. Ou seja, menos 1 aqui, menos o menos 3 aqui, dividido por 2 menos o menos 1. Fazendo essa conta, chegamos no 2/3. Coloco aqui 2/3. Terminei a tabela de diferenças divididas, agora é só montar o polinômio interpolador. Olha a forma geral dele aqui, repetir. Então, quem é o f colchete x0? 4 mais x menos x0. Quem é o meu x0? Vamos pegar a tabelinha aqui para a gente ver bem certinho como é essa conta. Vamos colocar a tabelinha aqui para a gente ver. Aqui. X menos o x0. Quem é o x0? O x0 é o menos 1. Então, x menos menos 1, x mais 1. Ok? Que multiplica f colchete x0, x1. Quem é esse cara? É o menos 3. Mais x menos x0, você vai repetir aqui. Então, x mais 1, que multiplica x menos x1. Quem é o x1? x1 é 0. Então, fica somente o x, que multiplica f colchete x0, x1, x2. Quem é esse personagem? É o 2/3. Aqui, olha, só para você ver a tabelinha. O f colchete x0, x1, x2 é o 2/3. Montei o polinômio interpolador, só fazer as continhas agora. Quem é o P2 de x? 1 menos 7/3 x mais 2/3 x quadrado. Observe que é bem rápido para trabalhar o método de Newton, aí, utilizando a tabela de diferenças divididas. A dica é fazer a tabela com muita calma e depois é só você escrever aí o polinômio interpolador, ok? Então, refaça essas contas com calma aí para você aprender e até o próximo vídeo.